Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com o lema para esse dia de hoje, quinta-feira, dia de ascensão do Senhor, que se encontra em Mateus 28, versículo 20, a parte B, onde Jesus Cristo diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é bom saber que esse Senhor, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, está conosco, que Ele nunca nos deixou, que Ele nunca nos abandonou. Com essas palavras eu saúdo a todos e convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Obrigado, Pai amado, que podemos ter esse momento de aprender, de meditar na Tua Palavra. Clamamos que Tu nos abençoe agora com Teu Santo Espírito, para que tenhamos clareza da Tua vontade, do Teu querer e também da necessidade de andarmos em arrependimento constantemente diante de Ti e das pessoas. Confiamos, Senhor, no Teu perdão, na Tua misericórdia e clamamos que nos abençoe e nos guarde no momento da pregação da Tua Palavra. Por Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero compartilhar com vocês um dos textos previstos para o dia de hoje, que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 ao 8, que dizem o seguinte: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso.
Queridos irmãos, hoje estamos em uma data muito importante do calendário cristão, que é a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Nós lembramos que ele subiu aos céus por entre as nuvens, diante dos seus discípulos. Os discípulos ficaram tão atônitos, tão perplexos com aquela cena, vendo o Senhor subindo e desaparecendo por entre as nuvens, que eles ficaram ali olhando e não sabiam o que fazer, e de repente o anjo do Senhor vem e diz: por que vocês estão olhando para cima? Aquele que prometeu, que desapareceu por entre as nuvens, prometeu voltar da mesma forma por entre as nuvens, com poder e glória. Cristo subiu, foi, mas anunciou que voltará. O livro de Apocalipse traz em sua mensagem principal essa notícia. Cristo voltará de forma gloriosa, de forma esplendorosa, e será entronizado, sentará no seu trono como Rei dos Reis e governará o seu povo conforme promessa dada ao rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. 1 Samuel 7, 16. Neste tempo de ascensão, nós queremos lembrar justamente isso. Ele prometeu e voltará para nos buscar. Muitas pessoas têm dificuldades de ler o livro de Apocalipse, algumas têm até medo, por causa das imagens que o livro traz, de simbologias, que geram uma certa confusão. E o que eu sempre percebo lendo esse livro é que nós precisamos ter conhecimento do Antigo Testamento, para ler, para poder entender Apocalipse, porque ele é o desfecho de tudo. Neste texto de hoje em especial, já achamos uma simbologia no início, quando acabamos de ler, que já pode causar confusão. O apóstolo João fala de 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Em todos os estudiosos que eu li, para essa pregação havia consenso sobre esse assunto. 7 espíritos está falando do próprio Espírito Santo de Deus. A saudação de João é em nome da Santíssima Trindade. 7 é o número que representa algo novo, a completude na Bíblia, uma perfeição. João escreve especificamente para 7 regiões, para 7 igrejas de regiões da Ásia, hoje a região da Turquia. Essas 7 igrejas querem representar também para nós toda a cristandade. O Espírito Santo é quem nos traz entendimento da graça e da verdadeira paz. É o Espírito Santo que nos ajuda e mantém na obediência da palavra de Deus. É Ele que nos ajuda diante das nossas tribulações, sofrimentos internos, para que nós tenhamos paz interna, para que não desviemos os nossos olhos do Senhor. Ao falar dos 7 espíritos, João está lembrando do profeta Zacarias, capítulo 4, versículos 2 a 9, em que 7 lâmpadas representam o mesmo Espírito que traz graça e edifica o templo. João está louvando o único Deus verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito Santo, apontando para a identidade do povo. Qual a identidade do povo de Deus? O povo é reino e sacerdotes. O apóstolo João sempre enfatizou com muita clareza em seus escritos que Cristo é Deus, e aqui não é diferente. Expressões do Antigo Testamento que apontavam única e exclusivamente para Deus Pai, e nós encontramos um exemplo disso em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. No Evangelho de João, ele coloca as expressões que o próprio Cristo afirmou sobre si: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida verdadeira. Cristo é aquele que é, que era e que há de vir. Ele sempre existiu. Ele é Deus. Cristo é a fiel testemunha de Deus. E como testemunha, ele sofreu perseguição até a morte. A característica de uma testemunha é a sua fidelidade. A testemunha fiel se contrapõe às falsas testemunhas. Cristo foi o único que permaneceu fiel até a sua morte. E morte de cruz, como Paulo afirma em Colossenses 2, versículo 8. Seguir a Cristo e seu testemunho implicaria isso aos seus discípulos: sofrimento, dor, martírio, morte. O livro de Apocalipse procura ser um testemunho para fortalecer os seus leitores diante dessas coisas, de tempos difíceis, duros, que estão por vir. O apóstolo Paulo continua e diz que Cristo é o primogênito de Deus. Isto quer dizer que a ressurreição e a nova vida de Cristo dá nova vida ao seu povo, renovação do mundo. O sangue do Cordeiro já anuncia que a redenção já foi realizada. Cristo foi o único que ressuscitou e subiu ao céu. Foi o único que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele é soberano. Apocalipse é um testemunho da grandeza de Deus e sua soberania. Todo o universo vai ser cheio da glória de Deus, da sua bondade e do seu louvor. Mas aqui em Apocalipse temos apenas um brevíssimo resumo disso. Quando somos cercados de problemas e lutas, nada melhor do que receber a revelação do caráter e da glória de Deus. O poder de Deus garante a vitória final. A sua justiça garante a liberdade do seu povo. E a sua bondade garante bênção e consolo. Jesus Cristo nos libertou. Os propósitos de redenção e governo de Deus só poderiam ser realizados por aquele que é digno, Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá, que luta contra os inimigos, mas ao mesmo tempo ele é cordeiro que comprou o seu povo com seu próprio sangue, no seu sacrifício. O povo de Deus desfruta desse governo. Vive debaixo do governo de Cristo e tem acesso imediato a Deus. Não precisamos mais de ninguém para nos levar a Deus. Cada qual pode orar diretamente ao seu Senhor, na presença dele. Além de sermos o povo que dá continuidade à missão de Israel, de ser bênção a todos os povos, de intercedermos por todas as pessoas, proclamando e louvando o nome do Senhor, onde quer que estejamos, façamos o que façamos. Todo cristão é um sacerdote. O versículo 8, especialmente, nos ajuda a perceber que Deus sempre esteve presente e atuante na história. Ele sempre desejou que sua palavra fosse compreendida, observada, obedecida. Este versículo também inspira confiança na soberania de Deus. Ele sempre esteve no controle de tudo que vem acontecendo, conforme os seus planos e desígnios. E o saber disso nos ajuda a enfrentarmos nossas lutas, dificuldades, a permanecermos na fé. Por isso o apóstolo afirma que todo olho verá a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos motivos que nos animam
e nos fortalecem a permanecermos nos caminhos do Senhor. Cristo é Deus. Ele é Senhor que se entregou e pagou pelos nossos pecados e prometeu voltar para nos buscar. Todo olho verá, indiferente de quem crer ou não. Todo joelho se dobrará diante dele, conforme lemos em Romanos, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, versículo 11. Cristo, o crucificado, que foi ressuscitado dentre os mortos, que subiu aos céus na ascensão, governa até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, como afirma Paulo em 1 Coríntios. Convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 25 a 26. Queridos, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Ele vem com todo poder e glória e todos o verão. Ele vem com poder irresistível e ninguém poderá se opor a ele. Queridos, temos uma missão, que é louvarmos e engrandecermos o Senhor, como mencionei na pregação da semana passada. E esse louvor deve anunciar, apontar para a paixão, Páscoa, a ascensão do Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas mais consoladoras e confortáveis é saber que esse Senhor que reina sobre tudo e todos, ama a mim e a ti, a todas as pessoas. Eis, e aqui temos que lembrar de uma coisa: não fomos amados, libertos para nada, para vivermos simplesmente do jeito que queremos e bem entendemos, pois assim nós voltaremos à escravidão. No passado prestávamos serviço ao pecado que gera morte, mas agora somos chamados a servirmos o Senhor que dá vida. E servirmos a Deus não é como escravos para o pecado, mas é servir a Deus que é Pai. O Pai Criador não deseja abandonar a sua criação, e por isso nos chama a fazermos parte da sua salvação, proclamando a sua salvação a todos os povos. Precisamos entender e encarar a razão de ser do povo escolhido, separado de Deus, que é servir e abençoar. O papel do sacerdote é se colocar diante de Deus e orar. O papel da igreja é se colocar diante de Deus, orar e louvar. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como afirma o próprio Cristo em João capítulo 4, versículos 23 e 24. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Deus busca resposta da sua glória no seu povo. Mas se esquecermos da nossa responsabilidade diante do Senhor, nós nos tornaremos irrelevantes, sem nada. No entanto, temos que ter consciência também de que somos incapazes dessa missão. Ela é grande demais, como foi para o povo de Deus, para os israelitas. Por isso precisamos ouvir sempre de novo sobre nossa identidade, que é formada, que é forjada no sangue de Cristo. Quando procuramos e anunciamos o Evangelho da graça de Deus, somos convencidos pelo Espírito Santo.
E a maior convicção que recebemos é que Cristo voltará e completará a nossa redenção, nos dando um novo corpo, nos levando para junto de Deus Pai com todos os santos que se foram em Cristo. Lembremos disso, queridos irmãos. Nos aproximemos do trono da graça do Senhor e não saiamos de perto. Mantenhamos os nossos olhos fixos nele. Que assim seja. Que Deus abençoe e nos dê coragem para testemunharmos do seu amor onde quer que estejamos e o louvarmos e o bendizermos. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, obrigado por teu Filho Jesus Cristo, que é Senhor sobre tudo e todos. E obrigado pela promessa que Ele nos deu, de que permaneceria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E Ele faz isso por meio do Espírito Santo, mas voltará para nos buscar. Ajuda-nos, Senhor, para que essa promessa nos fortaleça o coração e a fé em Ti. Clamamos pelas pessoas que estão enfermas em nossa comunidade. Lembramos de forma especial da Iraci, Senhor, também do seu Lindolfo. Cuida, Pai, da Rosália, da Cristiane, do seu Sadi, do Célio. Tu sabes da enfermidade que esses queridos irmãos têm enfrentado. Carregue-os, Pai, em teus braços e clamamos pela cura deles. Te pedimos que continue protegendo e abençoando os nossos lares, nossa paróquia, nossas comunidades, a tua igreja espalhada por todo o canto da terra. Dê-nos fé, dê-nos sabedoria para vivermos e anunciarmos o teu evangelho onde quer que estejamos. Colocamos tudo nas tuas mãos e aquilo que não conseguimos lembrar, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Em fervente oração, vens do teu coração, na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones ao cair. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares mancar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo a oração que aceitar. Teu poderoso poder te virá socorrer, quando tudo deixares mancar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Se orares então, sem o teu coração, voz a paz que o Senhor pode dar. É que
Senhor